Graça e paz, meus irmãos. Vamos finalizar aqui o capítulo de número 4 de João, do Evangelho de João, tá? Espero que você esteja gostando da leitura. E agora nós vamos ler alguns versículos aqui, ainda no capítulo de número 4. Lembrando que Jesus saiu da Galileia com o objetivo de chegar... Lembrando que Jesus saiu da Judéia com o objetivo de chegar na Galileia, tá? Só que era necessário passar onde? Em Samaria. Então tem toda essa passagem aqui da mulher samaritana, aqui, tá? Aqui, tá bom? E aqui. Tudo aqui em Samaria. E agora nós vamos ver Jesus, ele chegando na Galileia. Não sei se você vai se lembrar, vou mostrar o mapa de novo aqui para você, tá bom? Até para ajudar você a se situar, tá? Talvez você já saiba disso de cor, tá bom? Deixa eu pegar aqui o mapa de... Vamos aqui, mapa de Israel. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Ok. Ok, esse aqui é o suficiente, ó. Então, lembrando, Jesus estava aqui, ele sai daqui e fala, olha, eu preciso chegar aqui. Como eu disse para você, em torno de 200 quilômetros, tá? Em torno, aproximadamente. Então, jogue aí para mais de uma semana de caminhada. Só que ele para em Samaria, prega para a mulher e fica aqui ainda, depois que ele prega, 2 dias. E depois ele segue. Beleza? Então, vamos ver aqui onde ele vai parar nessa região, tá? Porque ele fala que é para Galileia, né? Vamos lá. Vou dar o zoom aqui. Pronto. Aqui é o suficiente. Beleza. Depois daqueles 2 dias aonde? Samaria, nós já vimos isso. Ele partiu para a Galileia. Então, foi embora. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. Opa! Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado com ele. Mas aqui é interessante você observar, aqui ó, essa observação. Ele está chegando na Galileia, tá? E aí, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Por que isso? Porque Jesus, ele cresceu na Galileia. Ele nasceu em Belém, tá? Ele nasceu em Belém, teve que sair fugido, porque Herodes queria matar as crianças até 2 anos, lembra? Depois ele volta, mas ele vai viver na Galileia, tá bom? Ele vai viver na Galileia. Especificamente, em Nazaré. Depois ele muda para Cafarnaum, tá bom? Nós vamos ver isso aí. Então, quando fala isso aqui é porque provavelmente as pessoas da sua região não davam crédito para ele. Da Galileia, viu? Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Então, o que ele viu? E eles viram, por exemplo, Jesus, ele confrontando, por exemplo, os cambistas. Deixa eu voltar aqui um pouco, ó. Aqui, na verdade, basicamente ele purifica o templo, tá? E aqui, a gente vai dizer, ó, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e crendo. Isso no capítulo de número 2, tá? Isso depois ele purificar o templo, tá? Mas Jesus não confiava, conhecia eles, nós já falamos sobre isso. Então quer dizer que essas pessoas aqui, elas viram tudo aquilo, tá? Porque elas estavam, tá vendo? Que não é só Jesus ou seus discípulos que iam para a festa da Páscoa. As pessoas da Galiléia, boa, a maioria, ia também para Jerusalém, tá? Mais uma vez, ele visitou
Caná da Galileia. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia. Quem lembra o que aconteceu em Caná da Galileia? Primeiro milagre de Jesus, tá bom? Nós falamos isso no capítulo de número 2, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei. O que é isso? O que significa especificamente, então, dizer que havia ali um oficial do rei? Tá? Havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Pera aí, Jesus estava então na Galileia e o oficial do rei estava doente em Cafarnaum. Vamos olhar para o mapa aqui. Vamos entender aqui então o que está acontecendo, tá? Samaria. Vamos achar aqui, ó. Cafarnaum tá aqui, ó. Tá vendo? Beira do mar da Galileia. Por isso tem algumas pessoas que falam que Jesus morava à beira da praia, tinha casa na praia, coisa de gente doida. Tá aqui Nazaré, tá aqui Caná. Jesus estava aqui. Esse homem então saiu daqui e veio encontrar Jesus aqui, tá bom? Logo, você deve pensar assim: ah, tá, deixa eu entender. Esse homem saiu, deixa eu olhar aqui a distância então entre Cafarnaum, tá? Deixa eu ver aqui. Cafarnaum e Caná da Galileia. A distância Cafarnaum e Caná da Galileia não é só isso. Não, aqui é a distância da Judéia. Tá. Vamos seguir aqui. Beleza, vamos seguir aqui. Porque eu sei que a distância aqui, ela é uma distância considerável, tá? Por mais que pareça pouco, mas é uma distância considerável, tá bom? Então, não vou me ater a isso aqui agora, porque eu não tenho essa informação na mão agora. A ideia é fazer leitura mesmo, não, inclusive não afirmar nada pra gente não afirmar nada assim, ó, é assim, assim, assado, pra gente não se perder e também trazer conclusões erradas, tá bom? Mas vamos lá. Eles tinham visto tudo e tal. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho, havia ali um oficial do rei. Esse oficial aqui, ele é um oficial romano, tá? Ele trabalha pro rei, tá bom? Ele trabalha pro rei, tá? Lembra-se, não vou saber se nessa época aqui especificamente era Pôncio Pilatos, por exemplo, que governava, mas imagina aquelas pessoas que eram oficiais do reino, tá bom? Eles trabalhavam, governava, que eu falo, Pôncio Pilatos era o governador, tá? Mas veja bem, ele era oficial, então como ele era um oficial, ele era ali uma espécie de um soldado, tinha ali o seu, alguns vão até trazer como, não é o caso do centurião, mas ele tinha ali subordinados a si também, tá? E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tá? Então, outra cidade. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Aqui nós podemos pensar que Jesus, ele poderia negar isso, tá? Ele poderia dizer não, por quê? Esse homem, ele trabalhava para o governo que era, que de certa forma oprimia Israel, tá? E Jesus poderia falar, não, para você eu não faço. Mas Jesus então disse, olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Tá vendo? Por que é importante, então, milagre? Já falei para vocês. Por que é importante milagre? Para crer. Tá? Quando não tem fé, Deus ele dá sinais, milagres para que a gente olhe para Deus e creia. É por isso que, não que isso não tenha que acontecer, não possa acontecer, mas cristão, salvo, remido, não deve ficar correndo atrás de milagre. Porque correr atrás de milagre é o mesmo que dizer para Deus, Deus, eu não creio, tá? Aumenta a minha fé, tá bom? E nós somos o povo da fé. Mas aqui então nós vimos que Jesus já está falando, olha, se vocês não virem milagres, nunca crerão, tá? O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. E ele insiste, vem logo,
tá? Ele queria levar Jesus, então. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Então Jesus deu uma palavra. Ele falou: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Então veja que a distância, nós vamos descobrir que agora a distância entre Caná da Galileia e Cafarnaum. Quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Que legal, hein? Então quer dizer que esse homem estava andando, já tinha, podemos dizer que aproximadamente 24 horas, tá? Então essa é a distância, tá bom? Se eu achar aqui mais rápido, eu mostro para vocês a distância em quilômetros, tá? Mas veja, esse homem está andando já tinha um bom tempo. Obviamente ele poderia ter iniciado à noite, à noite não, porque Jesus disse para ele 1 hora da tarde, né? E poderia ter chegado já no amanhecer, mas aqui a gente vê então que esse homem já estava dando uma boa distância. E esse menino, ele foi curado, tá? Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera. Se aqui nessa 1 hora da tarde o seu tiver escrito a 7ª hora, entenda como 1 hora da tarde. Lembre de contar 6, 7, 8, 9, a partir das 6 horas da manhã, tá bom? Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia, tá bom? Seria então esse o segundo sinal de Jesus na Galileia. Veja bem, aqui vamos tirar então alguns aprendizados aqui pra gente, beleza? Primeira coisa, quando vocês olharem um texto assim, principalmente de milagre, vocês precisam entender que o objetivo aqui é mostrar a cura do filho do oficial, tá bom? O principal objetivo é esse. Não é necessariamente entrar nos pormenores, mas entender que Jesus curou. É trazer fé para nós de que ele curou e que ele pode curar, tá bom? A gente pode tirar aqui realmente alguns aprendizados, alguns ensinamentos, mas o objetivo principal é falar, gente, é como se João estivesse dizendo, gente, olha, teve um dia que ele curou um menino, e esse menino foi curado como? Olha, Jesus deu uma palavra assim, ele estava em outra cidade, falou para o menino ser curado e o menino foi curado. O objetivo aqui é mostrar então que ele tem poder para curar, independentemente se ele está no local ou não. Você está entendendo? Você pode, obviamente, pegar alguns aprendizados aqui quanto, o profeta não tem honra na sua própria pátria. Pode. Você pode tirar alguns aprendizados aqui, por exemplo, de que algumas pessoas creram porque viram o que ele fez na Galiléia. Pode. Você pode tirar alguns aprendizados quanto ao oficial que foi pedir ele socorro e ele não negou o socorro e ajudou o socorro. Pode, tá? Você pode tirar aprendizados, por exemplo, dizendo que se as pessoas não verem sinais, elas não crerão. Pode também, tá? Você pode tirar aprendizados dizendo que o oficial ele insistiu para que Jesus fosse à casa dele. Você também pode insistir para Jesus na sua casa. Pode. Mas o principal objetivo desse texto é dizer, olha, é como se João estivesse dizendo, gente, Jesus, ele não se limita ao espaço. Olha a divindade dele aqui. Olha o poder dele. Olha, ele estava aqui em carne, mas uma palavra dele foi tão poderosa que curou aqui, tá? Só um exemplo, curou aqui. Uma palavra dele num ponto partiu para outra extremidade. Ele tem poder, a palavra dele tem poder. Ele não se limita ao espaço, ele não se limita ao tempo, ele não foi o oficial que levou a cura, a cura chegou primeiro do que o oficial, tá? Então são essas coisas que vai edificar a nossa fé. Você parar para pensar, e às vezes a situação que você está passando agora, você pode parar para pensar e falar, peraí, por que eu estou com medo? Por que eu estou temendo a situação? Sendo que Jesus,
Ele estando em um local, ele disse, ele estando em um corpo físico, ele disse uma palavra e aconteceu. Não foi o oficial que levou a cura nas mãos dele, tá? Não foi o oficial. A cura chegou de uma pessoa que estava no local e ele simplesmente deu a palavra. Esta mensagem, ela nos chama primeiramente para confiar em Deus, para confiar em Jesus, confiar no seu poder, na sua glória, na sua majestade. Aqui basicamente está mostrando a majestade de Jesus no corpo físico, dizendo, olha, ele é Deus, ele tem poder. Como é que ele faz isso? Ele disse e aconteceu. Basta uma palavra e tudo acontece, tá bom? Então, se você hoje precisa de uma palavra dessa forma aqui, ou se essa palavra, por exemplo, tocou no seu coração, eu queria que você me ajudasse aí, dizendo nos comentários, olha, essa palavra falou comigo. Eu estava com medo, ansioso, ansiosa, e me levou à confiança. Mesmo que eu não esteja precisando de cura ou alguém esteja precisando, mas me levou a confiar de que uma palavra dele é o suficiente, tá vendo? Você não precisa ficar caçando versículos assim, olha. Tá aqui, ó. Olha que texto maravilhoso, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima. Tchau, tchau.